Navego-me, eu mulher, e não temo. Sei da falsa maciez das águas, e quando o receio me busca, não temo o medo. Sei que posso me deslizar nas pedras e me sair ilesa, com o corpo marcado pelo olor da lama. Abraso-me, eu mulher, e não temo. Sei do inebriante calor da chama, e quando o temor me visita, não temo o receio. Sei que posso me lançar ao fogo, e da fogueira me sair inunda, com o corpo ameigado pelo odor da chama. Deserto-me, eu mulher, e não temo. Sei do cativante vazio da miragem, e quando o pavor me aloja, não temo medo. Sei que posso me fundir ao sol, e em solo ressurgir inteira, com o corpo banhado pelo suor da faina. Vivifico-me, eu mulher, e teimo. Na vital carícia de meu cio, na cálida coragem de meu corpo, no enfim do laço da vida, que jaz em mim, e renasce flor fecunda. Vivifico-me, eu mulher, fêmea, fênix, eu fecundo, Conceição Evaristo. Boa noite a todas, todas e todos que estão chegando por aí. Esse é mais um quadro do Gênero Geociências, que é uma parceria da Ponte com a BMGEO. A Ponte é uma organização não governamental de divulgação de geociências crítica. Tem aqui o nosso canal no YouTube para se inscrever, tem o site aí linkado na descrição do vídeo. E a BMGEO é a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências. E eu estou aqui representando a Ponte e a BMGEO hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre desastres socioambientais e como as mulheres, e principalmente as mulheres negras, são as mais afetadas dentro desse cenário. E, enfim, tem uma intersecção aí de raça, classe e gênero. E para hoje, a gente está aqui com a Carolina e a Milena. Sejam bem-vindas, agradeço aí em nome da BMGEO e da Ponte o convite. E se vocês quiserem se apresentar, por favor, eu vou passar primeiro para a Carol, depois para a Milena. Olá, boa tarde, não, boa noite. Boa noite, sou Carolina, sou geógrafa de formação pela UFRJ. Atualmente estou no mestrado também em urbanismo, também na UFRJ. Estou coordenadora de um projeto aqui no município de Niterói, que é onde eu moro, que é o projeto Niterói Jovem Ecossocial, onde eu coordeno jovens de 16 a 24 anos na comunidade do Holofote, onde a gente trabalha dentro de 4 eixos, né? Defesa civil, eixo águas, reflorestamento resíduo e parques. Então, esses jovens, eles recebem uma formação técnica pelo Senai, Firjan, e também recebem uma capacitação ambiental através do Instituto Moleque Mateiro, que é onde eu trabalho. E acho que é isso que eu tenho para apresentar. Obrigada, Carol. Vou passar para a Milena. Olá a todos, eu sou Milena Andrade, né? Sou professora adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém. Eu sou geóloga de formação, mas já durante o mestrado ali, doutorado, eu tive uma trajetória acadêmica interdisciplinar, então consegui trabalhar aí com dados qualitativos, né, envolvendo sempre essa temática de risco, de cartografia de risco, de vulnerabilidade social também, trabalhando dentro da temática, principalmente de inundações, mas atualmente trabalho também com outros riscos. Atuo na pós-graduação orientando trabalhos, né? Então, eu estou bem dentro da academia mesmo. E atualmente a gente tem também um projeto de extensão de estratégia de redução de risco de desastre, que envolve um pouco de divulgação científica nas redes, com um podcast, né? Trazendo tanto temas dentro da geologia ambiental que envolvam áreas da gestão de risco, quanto também com convidados envolvendo as discentes, no caso da engenharia ambiental, onde eu atuo com mais afinco na graduação, né, trazendo convidados para falar aí de gestão de risco, de mapeamento, setorização de risco e outros temas. Então, agradeço a Thalita o convite, né, é um prazer estar aqui na companhia da Carolina e da Thalita para estar falando desse tema tão importante.
Obrigada, Milena. Consegui, estava tentando fechar o microfone. Então, para introduzir um pouco, a gente falou até no título da live sobre desastres socioambientais, mas talvez depois até a Milena possa abordar um pouco mais sobre essas questões de risco, vulnerabilidade. Quando a gente fala em desastre socioambiental, é importante diferenciar o que se chama, né, na bibliografia de tecnológico para desastre natural. O desastre tecnológico seriam os desastres causados, que se dá o nome de antropogênicos, né, porque são causados pelo ser humano, pode ser rompimento de barragem, explosão, derramamento de petróleo como que aconteceu na costa, no litoral brasileiro. E os desastres naturais seriam aqueles provocados por fenômenos naturais. Existe um movimento hoje na literatura, e eu caminho um pouco nesse sentido, de chamar os desastres, de desnaturalizar os desastres naturais, e, enfim, tentar outras categorias, talvez socionaturais, mas para poder enfatizar que os naturais, eles não são construções naturais. Um rio que ele enche, ocupa uma planície de inundação lá, que é aquela área bem na beirada do rio, que quando período de cheia ela enche, que é até muito fértil, boa para agricultura, e em período de estiagem ela esvazia, é o que se chama de planície de inundação na geologia. Se as pessoas não vão morar lá, o rio não ocupam essa região, essa área, o rio ele vai só encher, e, enfim, é um ciclo natural, um processo natural do rio. E da mesma forma, se no alto de uma serra, na Serra do Mar, por exemplo, chove muito, tem um processo natural ali de evolução do relevo, de evolução da paisagem, que é o deslizamento. Se ninguém ocupa, não tem desastre, só tem um evento natural acontecendo. Por isso que se dá o nome de desastres naturais, porque são os terremotos, os vulcões, os deslizamentos, as inundações, mas não são desastres que são naturais, no sentido de que todo desastre é uma produção humana, né? As pessoas não vão morar nesses lugares porque elas querem. Então, tem toda também uma dinâmica desses territórios e de quem são as pessoas que ocupam esses territórios. E aí eu vou passar um pouco para a Carolina, se ela quiser falar um pouco sobre esses territórios, a situação de vulnerabilidade, como que se dá e a intersecção também com a questão racial. Interessante essa introdução que você jogou, porque a gente pode fazer essa associação. Né? Hoje em dia eu estava até lendo um artigo sobre a questão do saneamento e a relação do saneamento com o racismo ambiental, né? Porque a gente também não tem como falar desses desastres socioambientais, né, desses impactos socioambientais, se a gente não considerar um panorama racial e histórico. Né? O Brasil foi construído através da escravização da mão de obra de pessoas negras. Essas pessoas, todo histórico, né, foi pautado dentro da questão econômica do capital. Então, quando libertaram os negros, não libertaram porque são bonzinhos, foi por uma pressão do capital, e não houve uma inserção dessa população na sociedade. Pelo contrário, eles foram, através de legislação, foi cada vez mais marginalizados. Né? E o que sobrou para essa população foi ocupar essas áreas onde acontecem esses fenômenos naturais, porque eram áreas que não eram ocupadas e áreas de menor valor econômico. Então, era onde eles eram passíveis, né, de conseguir ocupar essas áreas. E essa questão a gente pode ver o resultado disso até hoje, né, que é onde a maioria das populações que vivem em comunidades periféricas e favelas e lugares com risco são pessoas majoritariamente negras. Então, hoje eu também estava lendo um artigo que é o início de um dossiê do grupo de pesquisa Poemas, que não lembro o que significa Poemas, depois eu vou procurar, mas é liderado pelo professor Luiz Vanderlei, e ele estava falando sobre essa questão do impacto racial, do desastre de Mariana, que é um dos maiores desastres que a gente conhece aqui no Brasil.
E ele fez um levantamento, ele começou a se questionar quando ele estava vendo os veículos de mídia, né, televisão, jornal, internet, que entrevistavam as vítimas. E essas vítimas, ele viu um predomínio, isso, núcleo político economista. Eles viam um predomínio de cor, né, da pele dessa população. Então, ele começou a fazer um levantamento do padrão dessas pessoas, padrão de cor dessas pessoas. Então, ele fez um levantamento de todos os distritos, de todos os povoados que foram atingidos, né? Começando por Bento Rodrigues, que foi o mais atingido, e ele viu que 84% dessa população é uma população predominante negra. Monsenhor da Horta, 80%, Gesteira, 70%, Barra Longa, 60%. E quando a gente vê que esse desastre atinge os mananciais, né, que são rios e lagos que são essenciais para a vida, a gente também pode fazer uma relação com o relatório da ONU, que fala sobre essa desigualdade do acesso à água e esgotamento sanitário. E como isso impacta na vida das mulheres, porque a água acaba sendo, quando a gente, voltando para a literatura, assim, né, tipo água de barrela, quando a gente vê que são as mulheres lavadeiras, cozinheiras, elas utilizam a água como ferramenta de trabalho, a gente vê que isso pode impactar ainda mais a elas, até mesmo na questão da saúde, porque elas lidam diretamente com aquela água com qualidade não tão potável assim. Se eu falei bem, mas se vocês querem... Nesse sentido do que a Carolina falou, a gente fez até uma live aqui, eu não lembro o mês, mas acho que há uns 3 meses atrás, sobre essa questão da insegurança hídrica. E aí a Jéssica teve aqui, ela mostrou um mapa que a gente fez até na cidade de São Paulo, usando a cidade de São Paulo como recorte, que mostra que nas regiões periféricas de São Paulo, né, porque tem o centro expandido e aí tem as regiões periféricas, mostra exatamente que as áreas que têm a maior população negra é também onde tem a população com menor índice de rendimento mensal, rendimento salarial, e onde tem a maior insegurança hídrica. Então, é uma espacialização do dado que fica até difícil de discutir, porque é tão visual, assim, é tão didático o racismo estrutural ali, com essa interface ambiental. E nisso que a Carolina falou, as mulheres são as mais afetadas pela falta d'água e insegurança hídrica, a água não só em quantidade, em qualidade, porque a elas são delegados o trabalho as tarefas domésticas, de cuidado, de alimentação, enfim, dar banho nas crianças. E quando a gente fala dessa questão de que as mulheres, elas são as mais vulneráveis, né, não é por uma questão natural, de que biologicamente as mulheres nascem mais vulneráveis, ou a população negra biologicamente mais vulnerável. Definitivamente não é isso, né, até configuraria um racismo, aquela ideia do racismo científico do que eles colocavam, né, antigamente. Mas como a Carolina falou, um cenário que é historicamente construído. E aí, quando a gente vai falar dessa questão do cenário de gestão de risco, muitas vezes desconsidera todo o caráter histórico do processo de construção daquele cenário, né? E aí a Carolina mencionou aí a questão dos territórios atingidos pela lama da Vale, lá no desastre da Samarco, da Vale Samarco, mas é joint venture com a Vale, mas quanto a população negra, ela estava mais presente nesses territórios atingidos pela lama, mas o que cabe a gente perguntar é por que essa barragem foi parar justamente ali, né? Por que não tem uma barragem no Alphaville, ou por que no Alphaville, que lá em Belo Horizonte, perto de um bairro super classe média alta, classe média alta, classe alta, que está perto de uma região que tem ali um interesse de mineração de ferro, extração de ferro, por que essa população consegue pressionar para essa mineração não avançar ali? Porque o capital econômico, né? Então, essa barragem, ela não vai parar lá à toa, ela vai parar lá por um processo histórico de qual que é a população que vai poder lutar menos pelos seus direitos e vai lutar menos
conseguir lutar contra a construção de uma barragem dessa. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, né? Mas por que as pessoas estavam ali embaixo da barragem? Na verdade, a gente precisa perguntar o contrário. Por que essa barragem foi construída em cima da cabeça das pessoas? Porque aquelas pessoas moravam ali há muito mais tempo, né? Tem até remanescentes de quilombos ali naquela região. E é isso, as pessoas foram para lá antes, a mineradora chegou depois. E, enfim, se a Milena quiser comentar um pouco dessa questão dos desastres, da suscetibilidade, da vulnerabilidade, diferenciar um pouquinho esses conceitos, para quem não está muito bem. Acho que, sim, um pouco dialogando com o que a Carolina também mencionou, vou começar. Acho que é importante essa questão conceitual, ela é muito importante, né? A gente tem sempre, eu acho que é um ponto de partida, né? Apesar de que a gente tem muitos conceitos de risco e de que forma que isso é construído. A gente tem uma perspectiva de construção do risco no sentido de teorias que envolvem o social, e tem uma questão mais do mapeamento, né, de dar resposta da espacialização que a Thalita já até comentou, que é algo que tem, vamos dizer, acho da década de 90 para cá, que tem mais trabalhos, né, que quando a partir do momento em que o SIG começou a ser mais popularizado, que você consegue facilmente cruzar os dados. Mas, antes disso, eu acho que é importante, se a gente trabalha numa perspectiva de, pelo menos, minimamente, 2 elementos, que as metodologias nacionais para o mapeamento do risco, que a gente tem com facilidade do Ministério da Cidade, do próprio IPT, trabalhos acadêmicos que consideram o risco a ameaça e a vulnerabilidade, a gente está falando de 2 fatores, né? Um elemento natural, que pode ser tecnológico, como uma barragem, um derramamento de petróleo, ou que pode ser natural, como um processo hidrológico, geológico que ocorre, né? Não sei qual é o público que está assistindo, então só esse, assim, de repente eu estou falando alguma coisa que alguém já sabe, mas só para dar uma contextualizada. E quando a gente fala dos recortes de gênero, né, eu particularmente não trabalho especificamente com gênero, né, mas trabalho com indicadores de vulnerabilidade. Esses recortes, eles estão dentro da vulnerabilidade, é aí que a gente está falando. A gente tem que ter esses 2 elementos em mente sempre que fala de risco e da gestão de risco, independentemente de onde a gente está no ciclo de gestão de risco, né? Se é na prevenção, se é na resposta, se é na preparação, na mitigação ou na reconstrução. E eu acho que é um debate bem recente, esse de gênero, eu acho que ele é importantíssimo. Particularmente, eu não conheço tantos trabalhos assim ainda no Brasil para essa problemática, embora, né, a gente tenha que essa questão do gênero de mulheres relacionadas à vulnerabilidade social, ela é um pouco anterior. Assim como a gente tem os indicadores de vulnerabilidade relacionados à renda, então pessoas de baixa renda são mais vulneráveis, independentemente da ameaça. Pessoas com baixa escolaridade também são consideradas mais vulneráveis. E as faixas etárias, crianças, idosos, e o recorte de gênero também já é um pouco antigo, assim. E justamente por conta de algumas coisas que a Thalita já mencionou, por conta dos trabalhos que você tem de cuidados com a casa, né, que ainda é uma construção, ainda sobrecai muito sobre a mulher, por conta de, historicamente, ainda as mulheres receberem um salário inferior ao do homem, e algumas tarefas no mercado de trabalho também são destinadas muito mais às mulheres. Então, tudo isso faz parte de uma construção que torna a mulher mais vulnerável dentro dos indicadores de vulnerabilidade para você mapear o risco, porque tem que entender a vulnerabilidade para mapear o risco também. E eu acho que é isso, essa questão da espacialização do dado e cruzando com essa questão da água, que a Carolina já mencionou, o recorte de São Paulo, que cruzou dados de saneamento, algo muito similar foi feito em Belém também, trabalhos acadêmicos, que cruzaram essas informações, né, porque basicamente para se conseguir espacializar, a gente já está falando da menor unidade territorial que a gente tem para conseguir fazer isso dentro de um SIG, de um QGIS, de um ArcGIS, que é o setor censitário, né. Então, a gente também está falando aí de dados de 2010, que são os que a gente tem, porque o censo de 2020 foi suspenso. Então, o que a gente tem disponível? A gente tem dados de coleta seletiva, tem dados de abastecimento de água, tem dados de quantas mulheres moram naquele setor, quantas crianças, quantos idosos. Então, tudo isso consegue compor. E muito similar com o resultado de São Paulo, é algo que eu acho que acontece em basicamente todas as capitais do Brasil. Não consigo afirmar, né, mas pelo menos nos estudos de Belém, aqui do Pará,
existe também essa convergência, né? Os lugares que você tem mais vulnerável, de grupos mais vulneráveis, incluindo as mulheres, a gente tem dados de baixo saneamento, áreas mais baixas, que são áreas mais suscetíveis no caso aqui, a gente tem mais inundações e alagamentos ocorrendo, e acaba que há sempre essa coincidência, né? A gente tem um lado da vulnerabilidade social alto e localizados em áreas que são menos propensas, mais propensas a serem afetadas por algum tipo de evento natural ou construído. Eu estou falando mais do recorte, assim, dos desastres naturais, mas acho que depois a gente pode aprofundar um pouco também sobre essa questão dos tecnológicos, com as barragens que a gente presenciou aí, né, em Mariana e Brumadinho. Então, acho que é isso. Acho que esses pontos são importantes, né? Da onde se parte para falar de risco, qual é o conceito que a gente está utilizando, porque tem uns que são só matemáticos, que quantificam, tem uns que são mais em termos de matrizes, né? Você considera a frequência, considera a probabilidade, e tem essas outras variáveis que se correlacionam diretamente com o risco, como o saneamento, a água, e se utilizar também das ferramentas que a gente tem para conseguir ver isso no espaço, né, no território, que são o uso dessas geotecnologias que a gente tem agregando os dados espaciais que temos. Maravilha, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão do risco, e para gestão e redução de risco a desastres, e aí que entra também até nas políticas públicas, nas leis federais que, enfim, começaram aí a ser ventiladas, e isso foi vindo também para a defesa civil a nível mais municipal, mas tem uma questão que envolve o risco, ele não é só uma análise do terreno, né? Como muitas vezes é feito, enfim, pelo menos na geologia geralmente é ensinado assim, e até se menciona que, na verdade, o risco ele é a intersecção, como a Milena disse, da ameaça, da vulnerabilidade e da probabilidade daquele evento acontecer. Só que muitas vezes, e isso é muito importante, porque para a gente pensar uma política pública baseada em evidências informadas, que a gente faça essa análise histórica, ou seja, que a gente olhe para a vulnerabilidade, como isso que você colocou, dessa vulnerabilidade política e civil, desses índices de vulnerabilidade, que a gente pode elencar quais parâmetros a gente considera importante, o que vai depender também do país, por exemplo, aqui é importante que a gente trabalhe as questões raciais, enfim, não sei, dependendo do país, na África, talvez esse não seja um recorte tão importante, mas adaptar os parâmetros ali à realidade local, mas é muito importante a gente fazer essa análise social de intersecção, porque o risco só do terreno não vai ser funcional. Por quê? Como você vai trabalhar a gestão de risco dentro da defesa civil e dos órgãos públicos se você não sabe quem são as pessoas que moram nesses locais, né? E aí, por isso que é tão importante essa análise histórica. E aí, eu queria saber de vocês como que vocês consideram, assim, a importância da gente pensar, e não só nesse tema, né, em todos, de modo geral, para a gente poder sair um pouco dessas caixinhas temáticas, mas como que vocês consideram a importância da gente se articular de uma maneira transdisciplinar? Porque para eu pensar o risco, então eu preciso pensar a história, porque tem todo um histórico, como a Carolina colocou, de escravização e de marginalização dessa população negra. Então é importante a gente casar com outras áreas e o quanto isso pode ser potente para a gente pensar políticas públicas. E se vocês pudessem também comentar um pouquinho sobre essa questão dos mapas, né? Vocês mencionaram aí a questão do SIG, das geotecnologias. É uma ferramenta muito importante que eu acho que a gente precisa se apropriar mais para pensar políticas públicas. E isso é muito feito dentro das universidades, né? Mas a gente precisa fazer isso chegar na execução, na tomada de decisão de políticas públicas, que são esses dados territorializados, espacializados, informados. E aí a gente tem esse gap do censo, que não vai ter censo. E como isso prejudica profundamente uma análise histórica, né? Você vai ter um apagão de dados aí, e aí você vai fazer análise de vulnerabilidade, que nem eu estou usando os dados do censo para minha pesquisa na minha tese, eu estou usando os dados de 2010, isso está muito defasado. Essa população, a maior parte da população brasileira se aprofundou na fome, na desigualdade, nesse cenário de pandemia, e os dados não me trazem essa realidade. E aí fica uma pesquisa defasada,
por uma defasagem de dados públicos. E aí, se vocês pudessem comentar um pouco isso, sobre essa questão da transdisciplinaridade e do acesso aos dados pelo poder público. Você quer começar, Carolina? Não, eu acho que trabalhar a transdisciplinaridade é fundamental para a gente poder entender o funcionamento daquelas localidades, né? Por exemplo, no projeto que eu trabalho, a gente trabalha com vários eixos, né, com várias áreas, então a gente conseguiu levar o pessoal da Defesa Civil ali, porque os próprios jovens eles conseguiram fazer esse mapeamento. A gente tem um trabalho com CIB também, com jovens, onde a gente leva essas pessoas que são engenheiros, né, para conhecer aquela área ali. Tem geólogos, engenheiros, né, vendo a área onde eles estão morando, onde tem risco de desabamento. E se esses jovens eles não tivessem acesso a outras áreas, né, tipo a geografia, que faz parte do projeto, a biologia, talvez eles não percebessem a importância de algumas atitudes, não atitudes, mas de algumas ações que eles tomam dentro do território que também prejudica a situação dele, e aí eles também conseguem saber como é que eles vão cobrar. Eu estou falando mais de uma perspectiva dentro de uma comunidade que eu trabalho, não tão científico assim como a Milena é, mas assim, eu vejo que é importante a gente ter esse arcabouço de outras disciplinas também, ter esse pensamento interdisciplinar para poder chegar dentro dos espaços de governo e mostrar toda a problemática local, que não é só uma problemática voltada à estrutura física, tem toda uma questão social ali dentro. Então, por isso que eu vejo muita importância nisso. Milena? Então, com relação a essa questão da interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, eu também avalio, porque como o risco ele vai ter sempre uma dimensão, né, que é natural, então, em teoria, o profissional que é mais habilitado para gerar esses mapas de suscetibilidade, né, seja uma quebra de barragem, seja um mapa de suscetibilidade à inundação, movimento de massa, é o profissional da geologia, né, das geociências em geral, mais da geologia, apesar de utilizar variáveis climáticas e outras variáveis. Mas eu avalio que a outra dimensão, a dimensão da vulnerabilidade, é muito importante ter outros profissionais também atuando, né, da geografia, da própria ciência sociais, depende da maneira como você vai trabalhar essa variável, né? Como eu sou das exatas naturais, a minha cabeça só pensa em variáveis, né, para aquela equação o tempo inteiro. Então, as próprios profissionais do urbanismo também são muito importantes, porque eles pensam na construção da cidade, e pensar na construção da cidade também é pensar em diminuir riscos para a população que mora naquela cidade, melhor forma de se construir a cidade, os elementos estratégicos de unidade de resposta, né, de unidade de resposta, que são eventualmente utilizados como abrigo, como resposta, como hospitais, eles não podem estar localizados em área de risco. Então, o profissional, né, que pensa a cidade é o urbanista, e também é um profissional importante para estar incluído nesse processo. Os engenheiros também eu vejo como fundamental, né, quem pensa nas melhores medidas de mitigação vai ser o profissional da engenharia. Então, ok, o geólogo vai lá e vai te dar um mapa de suscetível a movimento de massa, mas quem vai projetar a melhor estrutura vai ser o engenheiro, não vai ser o geólogo. Então, essa integração da equipe, ela é muito importante, né, para se ter, para se construir um melhor instrumento futuro de políticas públicas para a redução de risco de desastre, porque, no fundo, quem trabalha com risco também, de alguma forma, quer evitar perdas e danos, né? Seja no mapeamento, que você está atuando na prevenção, seja em outras formas de prevenção, como na educação ambiental, né, e outros eixos temáticos.
E com relação a outra questão da coleta de dados, eu acho que a escala de trabalho é muito importante. Então, você está trabalhando, de repente, a gente desenvolveu aqui um trabalho, aí já voltando um pouco para o tecnológico, né, num município que tem uma construção industrial muito forte, vinculados à mineração, vinculada à questão portuária também. Então, sempre onde tem uma barragem, existe a possibilidade de quebra. Claro, tem cálculos de segurança, tem projeções, tem modelagem, tudo isso auxilia, mas mesmo que o risco seja baixo, né, ele eventualmente existe. Então, depende da forma como você vai coletar esse dado. Se for numa escala de detalhe, esse dado for coletado, um dado primário, que você aplica questionários, ele vai ser de uma forma, né? Se você vai utilizar dados secundários, aí a gente está atrelado às bases nacionais que a gente tem, e a gente está falando de IBGE, que é onde a gente tem realmente uma maior concentração de dados do território nacional e consegue fazer comparações estaduais, municipais, né? E aí, sim, a gente está atrelado aos dados do censo, que infelizmente não ocorreram, e essa forma como esse apagão até o momento de dados que não temos, né, vai se refletir em estudos futuros, aí eu não consigo te dizer, também para mim também eu não sei, não tenho essa resposta, né, mas em algum momento esses dados eles vão ser obtidos, e a gente espera que, já agregando também mais tecnologia, né, para facilidade de obtenção e disponibilização depois para todos esses dados, e aí a gente vai conseguir ter um panorama do que aconteceu aí nesses 10, 11 anos e avaliar, né, porque a vulnerabilidade, ela é uma dimensão também dinâmica. Então, é claro, se a gente usa dados de 2010, eu também utilizei dados de 2010 na minha tese, mas essa dimensão de como isso acontece, como isso varia ao longo do tempo, ela é complexa de se avaliar, porque se a gente pensa em obter esse dado em questionário, a gente está falando de logística, recursos financeiros, uma equipe para executar e depois alguém capacitado para analisar. Se a gente está falando de dados espaciais agrupados nacionalmente pelo IBGE, a gente tem que aguardar o período de coleta, e a gente está falando de décadas, né? Então, é tudo muito lento, mas é possível de ser feito, né? E eu acho que tem foco de pesquisas e tudo isso, sim, em algum momento é importante que chegue aos tomadores de decisão, não só os tomadores de decisão em termos de construção de políticas, né, como foi o marco que a gente teve em 2012 da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ocorreu após 2011, né, após os desastrosos deslizamentos que ocorreram no sudeste do país, aí Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, todos os R's, Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, e aí realmente foi um marco institucional. Então, foi uma mudança institucional do país, né, de vamos começar a agir de maneira preventiva de alguma forma. Isso veio através de uma política e que possibilitou os estados também ter essas políticas estaduais, que no Pará também recentemente foi homologada. Claro, conversando com a nacional, e que aí as municipais conseguem depois, os municípios conseguem depois também produzir informações e estratégias, né, de redução de risco de desastre a partir desses marcos. Então, acho que é tudo muito importante, muito complexo e precisa de gente de várias áreas, claro, para estar trabalhando dentro do risco. É sempre bem-vindo esse diálogo com outras áreas, né? Sim, teve algo que você mencionou aí sobre a questão do desastre tecnológico da ruptura de barragem, né? Porque apesar de existir essa possibilidade, né? Toda obra humana, apesar da fé cega nos engenheiros, toda obra humana é suscetível a falhas. Mas a questão do rompimento de barragem de Mariana e de Brumadinho tem a ver mais com a questão da dinâmica exploratória mineral, né? De fazerem um alteamento de barragem para poder dar conta de uma produção mineral capitalista, assim, megalomaníaca, que enfim, ultrapassa os limites naturais do planeta e ali da própria região, né? Foi um alteamento que ele coincidiu com os períodos de queda do preço do minério de ferro, e aí para compensar a queda do preço do minério de ferro, que era um cenário de crise econômica, e ainda assim manter a taxa de lucro dos acionistas, a mineradora começou a minerar mais, numa velocidade ainda muito maior. E daí fizeram uns alteamentos para poder dar conta desse rejeito, desse fluxo de rejeito que foi subindo, e aí por isso que rompeu, né? Foi muito mais por uma questão política, de falha política, né? Mas
quem está ali, os capitalistas estão ali só visando lucro, do que uma falha técnica de fato, né? Então, tem também toda essa questão. E ventilaram até relatórios, né, que mostravam que a Vale tinha todo um custo econômico de como seria se aquela barragem rompesse e se matasse, atingisse, né, aquela população, ou seja, que é uma população majoritariamente negra, os dados alarmantes que a Carolina trouxe, cerca de 80%, varia de 70% a 80%, ou seja, as pessoas são tratadas como descartáveis, né? Porque a gente faz aqui um custo financeiro, uma probabilidade caso haja um prejuízo para a empresa, caso essa barragem rompa e mate prioritariamente as populações negras. É muito um absurdo a gente pensar nisso, né? E, enfim, chegaram aqui alguns comentários aqui no chat. Esse é um tema, como eu acho que como a Milena falou, é muito pouco abordado ainda na literatura no Brasil, então é uma grande lacuna aí, fica aí a dica para a gente desenvolver um pouco mais esse tema no Brasil. E tem uma que vai no sentido, eu acho que ela iria mais para a Milena, que é da geologia. Como vocês acham que podemos inserir os recortes de gênero e raça dentro das pesquisas da geologia, nas disciplinas? Haveria essa possibilidade? É algo que seria muito interessante, né? A gente precisaria até pensar em novos concursos, novos corpos docentes, mas eu fico sempre pensando nisso. Será que é possível a gente construir uma geologia que tenha disciplinas que dialoguem com necessidades reais e concretas, numa geologia mais aplicada? Se existe uma possibilidade? E tem uma outra para a Carolina, mas se você quiser responder primeiro, ou Milena. Eu acabei lendo a primeira, podia ter lido a da Carolina antes. Mas se quiser pegar aí, eu passo a próxima para a Carolina. Posso falar rapidinho. Bom, no momento, eu fui docente durante 4 anos de uma universidade no interior do estado, né, em Santarém, a UFOPA, e a gente construiu o PPC, mas de fato é difícil esse recorte específico de gênero e raça, de pesquisas na geologia, é muito difícil porque eu acho que não é assim, mas é uma opinião pessoal, acho que não é uma ciência que estuda exatamente o humano, vamos colocar dessa forma, né? Apesar de a gente ser totalmente vinculado, a gente está dentro do planeta, também produz transformações, né? O tectógeno está aí para falar sobre isso, mas em termos de recorte, assim, se a gente for pensar disciplinarmente, da grade disciplinar de um curso, eu não consigo nem te responder de que forma fazer isso, porque a área mais aplicada que a gente tem dos cursos de geologia está voltado para a geologia ambiental, às vezes geologia urbana e ambiental, e que poderia trabalhar esses recortes dentro da temática de risco, né? Porque aí você linka diretamente com a questão da vulnerabilidade e consegue trazer várias variáveis, dentre essas variáveis, o gênero e a raça, né? As próprias etnias, a questão até migratória dá para trabalhar dentro da vulnerabilidade especificamente. Mas, assim, dentro de uma disciplina específica, no momento eu não vislumbro essa possibilidade. Posso também estar pouco atualizada aí com o que está acontecendo nas grades da geologia, porque no momento eu dou aula para engenharia ambiental. E aí a gente trabalha muito aplicado em outras áreas, eles conseguem mais facilmente trabalhar com esses recortes, né? Não necessariamente, não apenas na temática de risco, mas em outras temáticas também. Mas dentro da geologia mesmo, especificamente, não consigo ver essa possibilidade assim de maneira imediata. Se alguém conseguir até nos comentários mencionar, até me diga para eu correr atrás, porque realmente de imediato não consigo saber, assim. Eu acho que eu arriscaria, não sei, pensando aqui, isso é algo que eu venho debatendo muito porque eu faço pesquisa numa área que é interdisciplinar. E aí fica difícil depois me achar um nicho, né? E, não sei, essa questão da insegurança hídrica, isso que a Carolina mencionou, quando a gente vai ver hidrogeologia, né, como ela é pensada hoje na geologia, ela é única e exclusivamente, a gente aprende a furar poço artesiano para mineração, pelo menos onde eu formei, que é na UFOP, que a gente é formado enquanto especialista para trabalhar na mineração, não como um geólogo de fato. A gente vê muito pouco uma possibilidade de pensar a segurança hídrica como acesso à água, à população.
Então, é uma geologia muito instrumentalizada, de fato, para o mercado privado, né? E na área da gestão de risco, eu acho que seria uma grande possibilidade, como você mesma falou, e, enfim, eu iria um pouco por aí, chutaria insegurança hídrica, acho que são temas importantes, e a gestão de riscos. E não sei, né, talvez a gente pensar em outras grades curriculares que se adequem mais às necessidades atuais, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a gente pega na geologia e aí a gente vê 5 disciplinas, eu faço 3 cálculos e 6 físicas, a gente faz na graduação. Qual que é o sentido disso? E aí as pessoas falam, porque cálculo faz você pensar melhor. Mentira, gente. O que faz a gente refletir sobre a vida são, enfim, outras formas de leituras expansivas. Definitivamente, cálculo não é algo que te torna uma pessoa melhor, a não ser que você vá trabalhar com cálculo. Então, são muitas coisas que acho que precisam ser mudadas, é um apego, enfim, a uma grade curricular tão antiga que chega a ser até um apego patriarcal, né, dos rumos que se dá ao curso e como ele é pensado e, enfim, não atende definitivamente às nossas necessidades enquanto sociedade, né? E cabe até a gente se perguntar para que a gente está produzindo ciência se é para a gente não evoluir enquanto sociedade. E aí eu acho que tem uma pergunta muito interessante aqui para a Carolina, e eu acho que a gente pode encaminhar para o final, que vai nesse sentido, que pergunta, apesar da dinâmica temporal da vulnerabilidade, que varia, acho que a menção é o que a Milena comentou, né, que daqui a 10 anos, a questão do censo, tendo em vista que o racismo existe desde o período colonial, qual caminho você vê para superarmos o racismo estrutural que reflete no ambiental? Acho que no sentido de que, apesar da vulnerabilidade ficar maior ou menor na medida em que o tempo passa, por causa das condições socioeconômicas, essa questão do racismo ela existe desde sempre e, apesar disso, isso ainda está ali latente. Então, essa questão da dinâmica temporal da vulnerabilidade, eu concordo, mas a gente percebe que existe uma parcela da população que, dentro dessa dinâmica, permanece sempre no mesmo lugar. E essa população é a população negra. Então, o que a gente pode ver dentro dessa dinâmica capital, né, do mercado, é que provavelmente, se a gente for ver como tá os dados atuais, a gente vai ver uma maior inserção da população branca dentro do pauperismo. Mas acho muito pouco provável que aquela população negra, que sempre esteve ali na margem, pobre, tenha ascendido. Né? A gente teve esse período de ascensão, né? Teve um investimento em políticas de inclusão, em políticas reparadoras, mas a gente está retrocedendo muito. Então, eu acredito que essa variabilidade, essa dinâmica temporal não varia muito dentro de um grupo específico da população. E o caminho para superar esse racismo estrutural, eu acho que está muito na inserção mesmo de pessoas negras que pensam de uma maneira decolonial, né, dentro das lideranças de políticas públicas, porque se a gente pegar todo o nosso aparelho de Estado, ele sempre é governado por um padrão que governa para esse padrão, para manter esse status quo de uma classe. Então, não tem um pensamento voltado para essas classes que estão pauperizadas. Né? Pelo contrário, parece que a manutenção dessas classes pauperizadas é bom, e né, dentro da dinâmica do capital, é bom para a manutenção dessa classe privilegiada. Então, não há esse pensamento de mudar essa estrutura. Eu acho que há um pensamento de permanecer dentro dessa estrutura. Então, a única forma que eu vejo de superar esse racismo estrutural é a partir do momento que as políticas públicas começarem a olhar com outro olhar para essa população. Olhar os dados reais e não pensar em políticas de manutenção desse estado de pauperização dessa classe, mas pensar em como melhorar aquela situação, porque do jeito que está, do jeito que
a gente tem essas lideranças hoje, eu acho meio bem complicado sair dessa estrutura. Precisamos ocupar o Estado e construir um Estado popular, né? Com essas populações todas que são oprimidas aí pelo sistema, e se não for assim, a gente vai continuar refém aí de todos esses governos que entram e saem, entram e saem, e, enfim, mantém a mesma política de genocídio da população negra. Bom, eu acho que a gente está encaminhando para o final. Se alguém quiser fazer alguma fala, eu gostei muito do nosso papo. Eu acho que abre caminhos aí, a possibilidade. É para isso que surgiu um pouco o quadro, né? Mas abre caminhos para a gente ver como é possível a gente inserir esse recorte de gênero, raça e classe dentro das geociências, e de como é possível a gente incentivar esse tipo, criar espaços, né, para incentivar mais pesquisas que caminhem nesse sentido. Ainda é muito pouco difundido hoje no Brasil a relação entre gênero e raça e as geociências. Então, fica aí também um convite para a gente se articular mais nesse sentido, criar grupos temáticos, grupos de estudos, de pesquisa, para a gente poder construir aí uma gestão de risco, uma política de gestão ambiental mais equitativa, né, mais justa para todos e todas. Vocês querem fazer alguma fala final? Eu gostaria de agradecer o convite, pedir perdão a Marise, que já tinha me chamado várias vezes, mas eu estava muito enrolada com projetos assim, de trabalho. Gostei muito de participar e me deu um gás até para voltar a focar na minha pesquisa, que eu estou largando um pouquinho de mão por conta de trabalho, mas eu fiquei satisfeita hoje. Obrigada. O convite, né, foi feito no caso pela Thalita. Foi um prazer conversar aqui com vocês. Eu sou fã assim, da divulgação científica, eu acho que tem cada vez mais projetos surgirem, que as pessoas consigam, inclusive, patrocínio, né, porque dá trabalho, organizar, contactar as pessoas e pensar nos temas, né, que são de interesse, assim, da sociedade, facilitar a forma também como esse conhecimento é passado, fomentar o diálogo, enfim, acho que são vários pontos positivos. Então, parabenizar também ao projeto da Ponte para o Norte, né, juntamente com o apoio da Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, e acho que fica o convite de trabalhar cada vez mais num tema que é amplo, que é complexo, que é dinâmico, que é interdisciplinar, que é dentro do grande tema de gestão de riscos e desastres, mas onde cabe muitas formas de proceder, né, muitos olhares e muitos resultados também. Então, isso só é construído, a gente só consegue avançar se tem gente pensando com vários backgrounds aí, né, seja das geociências, seja da geografia, das ciências sociais, da arquitetura e urbanismo, e das engenharias. Eu acho que o tema só tem a ganhar, e com isso a população também, porque no final das contas a gente visa aí reduzir riscos e desastres, né? Eu gosto muito do que a Defesa Civil sempre coloca, né? A Defesa Civil somos todos nós, então eu concordo muito com isso. Acho que cada um tem seu papel ali dentro da gestão, seja da academia, seja num projeto de extensão mais ativo ali como voluntário durante a sociedade. E também gosto muito do provérbio, acho que é japonês, né, que fala que os desastres só acontecem quando a gente se esquece deles. Então, é um tema que perpassa todos nós, né? Qualquer um pode ser afetado por em algum momento, algum desastre natural ou tecnológico, dependendo de onde você mora ali na sua escala espacial, em área de risco ou não. Então, parabéns pelo tema, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Você falou, eu não conhecia esse provérbio, de fato, né? E geralmente a gente só olha para a questão do desastre quando está chegando o período de chuva, e daqui a pouco vai começar a aparecer no jornal, e aí vai aparecer matérias do tipo os desastres naturais, que os pesquisadores falam, como se a gente só falasse disso nesse período. E, de fato, né, a gente precisa olhar isso o ano inteiro, que senão vai ser só algo sempre reativo de defesa civil resumida a corpo de bombeiro, interdição e remoção, e não uma gestão, né, preventiva do desastre. Enfim, é um papo muito interessante aí.
Então, eu queria agradecer muito a Carolina, a Milena, pelo convite, por terem topado o convite, a Marise também por ter feito essa articulação. Valorizem e compartilhem os trabalhos de divulgação científica, de divulgação de geociências, o que a Ponte para o Norte faz, porque é isso, estamos vivendo tempos de terraplanismo, e eu acho que mais que simplesmente julgar essas pessoas, cabe a gente perguntar o porquê, de onde a gente errou, onde que a gente falhou em sair um pouco dos muros da universidade para poder divulgar o que é produzido aqui dentro, né? Então, é isso. E muito obrigada, boa noite a todos, todas e todos. Até a próxima.